Bom, muito boa noite, muito obrigado por estarem nos acompanhando aqui na aula de hoje. Essa é uma aula, para mim, muito especial, porque a gente vai tratar de um método, que é o método de Monte Carlo, que foi o método que, na verdade, eu acabei sendo introduzido, né, nos meus primeiros estudos na parte de simulação computacional de materiais, e foi o meu primeiro projeto computacional foi usando o método de Monte Carlo, que envolvia determinar acho que a primeira coisa que eu fiz na iniciação científica com bolsa foi obter o número π, né? E depois eu vou comentar um pouquinho também porque que o Homer Simpson aparece no nossa discussão de hoje. Bom, grande parte desse material eu tive a ajuda do Dr. Henrique César, que está nos acompanhando na aula de hoje, e também vai nos acompanhar no tutorial, né, que, em parte, foi a iniciativa dele de escolher esse problema que a gente vai estar usando com Monte Carlo, né, e também comentar que o Instituto de Física ele tem uma tradição longa, né, com essa metodologia, e eu acho que um dos poucos, alguns softwares mais famosos, né, que a gente tem do Monte Carlo, ele foi, que é o DICE, a professora Kaline Coutinho, que desenvolveu e acho que está dando continuidade usando esse software. Né? Bom, espero que transmitir a verdadeira paixão que eu tenho por esse método, né, que eu lembro que quando eu comecei na iniciação científica, isso há muito tempo atrás, apareceu logo em seguida uma reportagem na revista Exame. Né? A revista Exame é uma revista que é essencialmente para a parte ligada à parte de economia, né? E havia um artigo usando o método de Monte Carlo para simular vendas. Né? Então, aqui vai parecer meio aqueles programas de rádio antiga, né? Então, você vê que os hit parades no final dos anos 90. Né? Acho que muitos de vocês estavam nascendo ou estavam para nascer ainda. Mas o que era interessante aqui nesse artigo? Era essencialmente o fato de, como a música, né, que nem hoje, que a gente faz um download, um produto digital, né, na época, ele era material, você comprava o CD, você tinha aquela informação naquele dispositivo, né? Então, para você fazer uma produção, né, como é que você ia fazer uma produção de CDs sem saber a priori se o CD ia vender ou não? Então, você poderia correr o risco de produzir demais, né, e ter um grande prejuízo. Então, o que eles faziam era usar o método de Monte Carlo para projetar quantos CDs seriam vendidos para um determinado artista, né? E era fascinante a acurácia, né, em termos de dados que eles conseguiam fazer. E aí um caso que era emblemático, que eles chamavam a atenção nesse artigo, era o CD da Madonna, que para vocês já é vovozinha, né, já tem uma certa idade, né? Mas que na época era uma coisa que, poxa, você poder prever quantos CDs um artista vai vender antes mesmo, né, disso estar no mercado, era algo impressionante e que o método de Monte Carlo ele conseguia ter esse poder. Né? Então, eu começo com essa volta ao tempo, né, porque é um método que, de fato, a implementação dele é relativamente simples, contudo, o que está por trás dele, do ponto de vista metodológico, é bastante sofisticado. Né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui é a gente discutir um pouco como esse método funciona. Eu escolhi alguns exemplos, né, de aplicações que vão estar relacionados com a questão da simulação dos materiais, né, e a gente vai tentar fazer também uma projeção para o que é que vamos fazer amanhã no laboratório. Né. Bom, o nome Monte Carlo, né, em termos de metodologia, vocês vão ver que tem várias técnicas que você pode pensar que ele se chama Monte Carlo, né, e eu vou tentar falar um pouco sobre cada uma delas. Então, você tem o Monte Carlo
Monte Carlo, como eu vou mostrar para vocês. Você tem um Monte Carlo cinético, que vai envolver alguns processos que é interessante em termos de física de superfícies, crescimento, nucleação e crescimento, né? Você tem um Monte Carlo reverso, que ele envolve você estar resolvendo, né, estruturas que você obtém via a difração de raio-x ou EXAFS, né? Então, você tem e alguns deles que a gente vai estar utilizando aqui, né, que vai estar emulando o ensemble Gran Canônico, né? Então, eu havia, na aula passada, a gente discutiu bastante quanto à dinâmica molecular, né? E agora o que a gente vai fazer é, dentro desse espírito de ou determinístico ou estocástico, é ir para o caso extremo, né, que seria o Monte Carlo, nesse caso aqui, o Monte Carlo com algoritmo de Metrópolis, né? Bom, por que esse nome Monte Carlo, né? Eu já havia comentado, quando eu introduzi sobre as simulações atomísticas, o fato que, no algoritmo, a gente usava, jogava a roleta, né, eu jogava os dados, ou eu gosto de chamar, você perguntava ao oráculo, né, um número randômico. Então, o fato de você usar muitas ferramentas, né, que são os números randômicos, é que dão um nome, né, ao método, que é em homenagem à cidade de Monte Carlo, que é famosa pelos cassinos, né? Essencialmente, esse método, ele vai usar inclusive até um dos pontos críticos do método, é você ter um bom gerador de números aleatórios, né, para você tornar o teu processo o mais estocástico possível, né? Ou seja, o mais independente possível em termos de eventos, né? Bom, então eu vou começar com um caso que a gente vai estar calculando, né? Isso foi eu tinha escolhido esse caso porque é um caso que foi a primeira coisa que eu fiz na iniciação científica há muito tempo atrás, na parte de simulação, que era calcular o valor de π, né, de uma maneira estocástica, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente vai usar o método de Monte Carlo e ele vai ser interessante, né, talvez uma das grandes virtudes do método de Monte Carlo, é você ser capaz de calcular integrais multidimensionais, né, de uma forma estocástica. Então, isso, obviamente, para você calcular integrais simples, né, talvez não seja a melhor maneira do ponto de vista numérico, a mais eficiente. Contudo, ele é super interessante quando a gente tiver que estar calculando, né, essas integrais em espaços multidimensionais. Vocês vão ver que, no caso das simulações atomísticas, ela acaba caindo nessa condição, né? E é um método que, de fato, ele é interessante do ponto de vista computacional, né, da qual a gente vai poder estar explorando aqui, né? Bom, qual que é a ideia da gente calcular o valor de π, né, a partir de um método como o Monte Carlo, né, ou seja, de maneira estocástica? Então, se a gente considerar, por exemplo, esse quadrado, né, e você tem um círculo circunscrito no quadrado, esse quadrado tem raio o lado 2R, né, e você tem esse círculo, ele tem um raio igual a R. A ideia é que a gente vai estar sorteando, né, posições aleatórias dentro desse espaço, né, e a razão entre as áreas, né, ela vai nos ajudar a estimar o valor de π, né? Então, se eu fizer, por exemplo, o que você teria dentro do círculo, que seria πr², né, sobre a área que eu teria do meu quadrado, né, 4r², então, o que eu vou fazer, essencialmente, como é que eu vou mapear a minha área, né? Eu vou ficar jogando números aleatórios, né, posições aleatórias, e verificar se ele caiu dentro ou fora, né, desse círculo, né? Então, a razão entre o que cai dentro, né, o número de passos que você está utilizando, ele é igual a π. Então, π vai ser igual a 4 vezes essa razão, né? Então, essencialmente, esse é o processo, né? Então, o nosso trabalho é gerar posições, né, aleatórias dentro desse domínio e verificar se ela cai ou não dentro da área. Então, do ponto de vista computacional, ela seria bem simples, né? Que a gente vai fazer um loop, onde eu vou estar fazendo de 1 até o número de passos, né? Vou sortear aleatoriamente uma posição em x e y,
entre números randômicos 0 e 1, né? Calcular quem seria se essa distância for menor ou igual a 1, eu vou estar assumindo que ele estaria caindo dentro do círculo. Se não, né, ele estaria caindo fora do círculo, mas eu acumulo esse contador e simplesmente para obter quem seria π, é fazer o número de vezes que esses pontos caíram dentro do círculo, quanto em relação ao número de passos que a gente teria, que foi testado. Né? E isso é um snapshot, vou só mudar para vocês. Né? A gente vai fazer isso aqui ao vivo. Então, se vocês quiserem experimentar, tem um aplicativo na web que ele vai fazer exatamente esse exercício. Note, esse exercício é interessante que ele tem uma história também, né, que é se eu me recordo bem, acho que foi o Buffon, a primeira pessoa que fez esse, ele era acho que era botânico, e aí, ele é um francês, isso no século XVIII, se não me engano, e ele, em algum momento, ele estava fazendo um exercício que era ficar jogando, né, agulhas ou pedaços de algum objeto, né, e ele fez esse exercício. Eu estava vendo exatamente, materialmente, né, ele fez esse exercício, que a gente pode fazer isso de forma digital, então, com 100 passos, né, por exemplo, você já cai no o primeiro dígito, você consegue o primeiro dígito, né, com 1000 passos, então você já começa a melhorar aqui o segundo dígito do π, ele já está próximo do que a gente conhece, com 10.000 passos, ele está fazendo isso aqui ao vivo, né, e aí você vai escolhendo e colocando quantos você achar interessante. Então, mas o exercício é esse, randomicamente, né, você verificar se, de fato, o número de passos, vou fazer uma coisa menos poluída. Então, quantos pontos caem dentro desse círculo e quantos pontos caem fora dele, a razão entre as áreas dá exatamente o valor ele daria o valor de π. Então, isso nos dá uma ideia de quão importante é a questão da amostragem, né? Que você fazer esse exercício é como se você estivesse amostrando a área, né, tanto do círculo quanto do quadrado. Então, essencialmente, com o método de Monte Carlo, talvez não seja a forma mais eficiente, né, de estar realizando isso, mas, mesmo para esse caso bem simples, né, a gente consegue estar verificando quem seria o valor desse sistema. Então, esse exemplo que eu escolhi foi essencialmente para mostrar essa natureza estocástica, né, o fato da gente vai estar usando muitos números, o gerador de números randômicos, né, e essa capacidade da gente estar intuitivamente, né, a gente vai extrapolar isso para um espaço n-dimensional, que é você poder calcular, por exemplo, integrais dentro do sistema. Então, se eu consigo fazer isso por π, né, um outro caso que acho que é interessante acho que o pessoal tinha escolhido o projeto, né, de condições extremas, né, então aqui a gente pode, o Monte Carlo também é usado bastante em reatores, né, você pode dar uma certa fonte, a distribuição de energia das partículas, e a gente usa o Monte Carlo para saber se, por exemplo, os nêutrons podem ser refletidos, espalhados, transmitidos, e com isso poder medir a espessura de uma camada absorvedora de um material, né? Então, a gente pode escolher essa espessura e identificar quais dos processos, né, para um determinado material seria o mais interessante. Então, só chamando a motivação para isso, né, veio de um projeto, a pessoa que tinha sugerido um projeto assim, ele tinha comentado que foi inspirado no desenho do Simpsons, né? Então, fica a dica aí para o pessoal fazer o projeto de condições extremas e potencialmente
é um método a ser considerado, né, nesse projeto. Bom, se eu consigo calcular π, né, através da amostragem da área, né, a gente pode calcular outras integrais também, né? Então, qual que é a ideia? Bom, π, o valor do π, que a gente estaria fazendo a integral do círculo, né, a gente pode encontrar essas outras integrais para outras integrais, né, em razões usando o próprio método de Monte Carlo. E a ideia é bem simples, né, é você poder ter sua função e estar fazendo a amostragem, né, quanto se você está gerando números aleatórios, né, abaixo dessa curva ou acima dela, né. Então, a soma dessas contribuições seria integral, né, um exercício que a gente pode fazer essencialmente o mesmo aqui, como a gente havia feito no caso do π. Eu vou estar gerando números aleatórios, né, e verificando se dentro de um determinado domínio você está abaixo ou acima da curva, né, ou seja, você está contribuindo, né, em termos da área, né, dessa função, né. Então, com isso, a gente pode determinar esses valores de integrais, e a grande vantagem aqui, isso aqui é um exemplo em uma dimensão, né, mas você pode extrapolar esse exercício para N dimensões, né. Então, esse exercício de ver se você está abaixo da curva para uma determinada da área da minha função para uma determinada dimensão, isso pode ser extrapolado para diferentes espaços, né? O que faz com que, né, o método de Monte Carlo ele se torne bastante interessante, né, para você poder estar aplicando para integrais que usualmente ou estão em espaços multidimensionais, né, ou em onde alguns métodos numéricos eles acabam tendo problemas, né? Então, a ideia é poder ter uma forma eficiente, e aí é onde o Monte Carlo vai ser eficiente, quando a gente estiver tratando de problemas multidimensionais. Bom, e comparando, então, indo para nossas simulações moleculares, né? Porque o que a gente tem, essencialmente, é um processo de integração multidimensional, né? No sentido que eu vou estar procurando dentro do meu espaço de fases, que é um espaço de fase que é composto por 6n dimensões, né, onde n é o número de átomos ou de partículas, e a diferença é que, no caso da dinâmica molecular, que havíamos visto nas aulas passadas, né, essencialmente você está integrando as equações de movimento, então, portanto, você tem uma trajetória, né, típica, você vai estar acompanhando, né, o seu espaço de fase, percorrendo aqueles pontos mais importantes. O que o Monte Carlo vai fazer é uma metodologia completamente diferente, né, do ponto de vista, a gente vai estar aplicando uma amostragem estocástica, onde eu vou estar randomicamente, né, procurando por pontos nesse espaço de fase. Obviamente, essa procura ela pode ser mais inteligente, por exemplo, olhando para a amostragem por importância, né, vão ser aqueles estados, quais são os estados mais prováveis de estar acontecendo? São aqueles estados, né, que você teria uma maior probabilidade, né, de estar selecionando eles. E é isso que o Monte Carlo vai fazer, né. E outra grande diferença é que, no caso da dinâmica molecular, como a gente já havia comentado, né, se nosso segredo está na escolha do potencial, mas em cada passo eu tenho que calcular as forças, né, que vão estar atuando sobre cada partícula. Já no Monte Carlo, eu não preciso calcular as forças, o que eu preciso fazer, né, essencialmente está calculando as energias ou variações de energias entre diferentes estados, né, moleculares. Então, dessa maneira, o Monte Carlo ele se torna bem mais eficiente, né, do ponto de vista computacional, contudo, você perde informação quanto à dinâmica, né, que é algo que vai depender do teu interesse em termos de aplicações, né. Bom, então, para visitar, fazendo essa visita em termos da superfície de energia potencial que a gente teria no nosso sistema, é onde pode entrar algumas vantagens, né, em relação ao Monte Carlo, né. Então, qual que é a ideia? Que quando a gente estiver fazendo a simulação, a gente pode visitar cada um dessas configurações possíveis, né, e a partir dessa amostragem a gente vai estar calculando as médias, da mesma forma que nós fizemos com a dinâmica molecular, né. Então, você tem várias maneiras, né, de estar fazendo esse processo.
Qual que é a vantagem aqui do Monte Carlo em relação à dinâmica molecular, né? A grande vantagem é que, bom, a maneira como você vai estar calculando, voltando, né, de novo, a ideia que a gente tem em relação às médias, nós estaríamos calculando a média do ensemble, né? Essa média do ensemble ele vai ser igual à média temporal. Agora, essa média, o que a gente está chamando de temporal aqui, na verdade, é uma sequência de eventos, né, que a gente vai estar fazendo a média do tempo, mas uma sequência de eventos, né, e, essencialmente, essa probabilidade, ela depende da energia, né, daquele meio estado, e vai depender tanto da energia cinética quanto da energia potencial, né, bem como desse fator, que é chamado fator de Boltzmann, que é 1 sobre kBt, kBt é a constante de Boltzmann, e a temperatura, né, e aqui é a função de partição no meu sistema. Então, eu não preciso necessariamente conhecer a função de partição, que é a parte difícil mesmo, né, do processo, mas eu consigo fazer uma amostragem em relação a quais estados seriam os mais importantes, né, no meu processo. Então, o que é que a gente nota, né? Que as configurações de mais baixa energia, ela vai ter um peso de Boltzmann menor, né, que é exatamente esse termo aqui, ó. Então, se a minha energia não é favorável, né, ela vai estar contribuindo menos. Contudo, as configurações de energia muito alta, ela também acaba não contribuindo para a média, né, sobre o meu sistema. Então, o que a gente vai estar fazendo, em termos dessa média temporal, é tentar, de fato, fazer uma amostragem da qual vamos estar visitando todos os estados acessíveis naquelas condições termodinâmicas, né? E aí que é o desafio, né? É que essas simulações moleculares estão fazendo, essencialmente passeando no teu espaço de fases, né? Só que usando estratégias diferentes, né? No caso da dinâmica molecular, você está fazendo uma dinâmica sobre o seu sistema, né? E aqui no Monte Carlo, a gente vai passear randomicamente sobre alguns desses estados, né? Bom, e aí você tem uma certa diferença em termos dessa amostragem, né? Imagine que a dinâmica molecular pode ser um filme no tempo, então você tem a sequência, né, de diferentes posições, configurações, né? Enquanto o que seria o paralelo com Monte Carlo, é como se a gente pegasse esse filme e recortasse em diferentes frames, e a gente vai estar olhando, né, passeando pelos diferentes frames, sem que haja, assim, aqui tem a sequência de eventos, como havia comentado, na sequência de passos, mas não necessariamente, né, uma sequência temporal, né? Então, de novo, ambas as metodologias, a ideia é que a gente possa fazer essa amostragem, né, sobre o nosso sistema, e, com isso, poder obter as propriedades físicas que vão ser médias, né, no tempo, ou média nessa sequência de eventos que a gente vai estar interessado em fazer, né? Essa que é a proposta, né? Bom, qual seria, já de cara, quais seriam as vantagens e desvantagens do Monte Carlo, né? Eu vou estar comentando como esse método, os fundamentos desse método, vou colocar algumas aplicações em termos de materiais, né? E amanhã a gente vai fazer uma aplicação específica, que é estar explorando, né, gases, os sistemas dentro de zeolitas, né? Bom, a vantagem, como eu já havia adiantado, a gente não precisa calcular nem as forças nem as velocidades, né? Então, pode ser possível fazer movimentos, né, que você pode estar mapeando dentro do seu espaço de fases, né, da superfície de energia potencial. Por exemplo, aqui tem energia em função da coordenada. Monte Carlo faz com que você possa sair desse ponto e cair diretamente nesse ponto, né, sem precisar atravessar, né, essa barreira, que é o que é usual na dinâmica molecular, né? Na dinâmica molecular, o que a gente tem que fazer, né? Você tem que sair daqui, ter energia suficiente para atravessar a barreira e chegar no outro lado. O Monte Carlo, como eu vou estar podendo escolher aleatoriamente pontos, né, ou por amostragem por importância, que vai ser a estratégia aqui, pontos do meu espaço de fase, eu posso fazer movimentos sem necessariamente, né, perder esse tempo, perder, entre aspas, né, esse tempo de poder estar amostrando, né, regiões que, de fato, não vão estar contribuindo para a nossa média, né? E é muito fácil
né, a gente está usando diferentes ensembles, em particular aqueles onde o número de partículas não é constante. Por exemplo, o ensemble Gran Canônico, que vai ser exatamente a prática que estaremos realizando amanhã, né? Você fazer o ensemble Gran Canônico com a dinâmica molecular tem um certo desafio, né, que você está incorporando partículas no sistema e você vai ter que permitir que o sistema rapidamente equilibre, né? Com Monte Carlo isso é muito mais fácil de estar se conseguindo em termos computacionalmente, né, e é mais eficiente do ponto de vista computacional, né? Só que, obviamente, o método também tem algumas desvantagens, né? Primeira é que você não traz essa informação temporal, né? Então você tem uma sequência de eventos, né? Mas não necessariamente eu não consigo aprender sobre a dinâmica do meu processo. Algumas implementações elas podem ser bastante complexas, né? E vai depender muito do problema que você está interessado, particularmente alguns movimentos possíveis no sistema. E comparado com a dinâmica molecular, por exemplo, de alguma forma, né, os códigos eles são menos otimizados, né? Apesar de, né, você poder ter uma grande vantagem do ponto de vista computacional, que é o fato de você poder não estar precisando calcular forças, né, e nem velocidades, e do ponto de vista, pensando em paralelismo, né, seria o caso ideal. Essencialmente, você quer eventos que são independentes, então você pode jogar para diferentes processadores e depois coletar, né, essa amostragem que foi feita. Então, essa dúvida aí em relação a vai ser mais eficiente do ponto de vista computacional ou do tipo de propriedade física que você vai estar interessado, é o que vai nos levar a pensar sobre qual método escolher, né? Se eu uso Monte Carlo ou se eu uso a dinâmica molecular. Como você também poderia estar fazendo a combinação dos dois, né? Quer dizer, a gente usa o Monte Carlo para ter uma primeira amostragem, como a gente vai fazer em termos do potencial químico, né? E simular um ensemble Gran Canônico, e a partir dessa informação, então, disparar uma dinâmica molecular, né? Então, essa escolha vai depender muito do tipo de propriedade, sistema que vocês gostariam de estar explorando, né? Bom, então, talvez a parte mais não sofisticada do Monte Carlo, né, comparado com a dinâmica molecular, onde a dinâmica molecular, essencialmente, você vai estar fazendo uma média, né, no tempo. O Lauro colocou um comentário aqui, deixa eu só ver aqui o que é que ele... não, certo, isso mesmo, tá, Laura? O problema das agulhas é aquele... talvez não seja o mais eficiente, né? Usar esse método não seja o mais eficiente. O próprio Buffon, como ele propôs a solução e o método, ele dizia que não tinha nada para fazer no dia e ficou brincando, né? Era palha que ele estava brincando em termos de fazer essa amostragem, né? Então, foi a brincadeira dele do dia. Bom, então como é que a gente faz as médias aqui no ensemble com o Monte Carlo, tá? Vou pegar o caso do ensemble canônico, né, onde você tem, né, a gente está fazendo uma amostragem sobre as posições que a gente queria ver no espaço de fase, a questão das posições e os momentos, né? Então, vou ter um espaço de n dimensões para o número de partículas, tanto para as posições quanto para os momentos, né? E o que a gente havia mostrado é que nossa média no ensemble, né, ela vai ser uma média que vai ser definida pela distribuição, divididos pelo que seria a nossa função de partição, sobre todo o meu sistema. Então, se a nossa energia potencial ela depende apenas da posição, note que vários dos potenciais que a gente fez, hoje que nós utilizamos, e de fato tem essa característica, né? Se eu conheço as posições, eu consigo determinar a energia, né?
a gente pode separar as contribuições, né, tanto das posições quanto do momento. Então, se eu pegar sobre o meu hamiltoniano, né, você tem a contribuição da energia cinética, que depende essencialmente dos momentos das partículas, das velocidades, e as contribuições da energia potencial, que vai depender, ela é dependente das posições, né? Então, eu posso extrapolar dada essa relação, né? A minha propriedade física, o meu observável físico de interesse, se depende das posições e do momento, também pode ser pensado, a gente pode fazer essa separação, né? Então, dessa forma, a minha média no ensemble, né, ela pode ser separada em duas contribuições, uma que vem dos momentos, uma amostragem sobre os momentos, e a outra que vem, né, de uma amostragem sobre as posições, né? Bom, que informação eu tenho com isso, né? Não se assustem com esse monte de integrais. Na verdade, o que a gente está fazendo é a amostragem dentro daquele espaço de fase de momento e de posições. Esse primeiro termo é essencialmente o gás ideal, né? É um sistema que só vai depender, né, dos momentos. E esse outro eu consigo obter via o método de Monte Carlo. Então, o que eu vou fazer é fazer uma amostragem em termos das posições para cada conjunto, para esse conjunto de posições, está acumulando aquele meu observável físico e a média me fornecer quem seria, né, o observável, né? Bom, mas aqui a gente vai ter vou usar uma argumentação que não precisaria, em princípio, estar determinando todos os pontos do espaço de fase, mas aqueles que são os mais importantes, né? Que essa é a ideia de a gente estar calculando essas médias, né? Então, se eu estou interessado, de fato, em fazer essa amostragem, né, aquele denominador que eu teria no meu sistema, na minha média, isso aqui é a função de partição. Calcular a função de partição, né, se vocês lembram do curso de Física e Estatística, essencialmente você tem muito poucos casos que você consegue calcular ele analiticamente, né? Mas a ideia aqui é não ser, pensar em uma alternativa, uma estratégia, e a gente não precise calcular essa função de partição. O que a gente vai precisar é fazer uma amostragem dentro, né, para um conjunto de posições, conhecer quem seria essa energia. E aí vem um ponto importante que é, bom, quem seria aqueles pontos, né? Isso aqui é uma figura famosa nos livros de simulação computacional, que se você quisesse, por exemplo, determinar quem seria o comprimento ou a área do rio Nilo, né? Se você fosse fazer uma amostragem sobre como se você fosse fazer uma amostragem sobre todo o continente africano, né? Então, você precisa fazer essa amostragem sobre tudo isso? Não, só aqueles que, de fato, te interessam, vai estar contribuindo, né, para a gente conhecer quem é a área do rio Nilo, né? Então, acho que o ponto crítico aqui é lembrar que essas situações de mais altas energias, né, são aquelas que vão contribuir muito pouco para a média, né? Então, o que interessa para a gente vai ser obter estados, né, aquele que vai ser os mais importantes. E como é que a gente vai estar verificando ou chegando nesses estados, né? Vai ser a partir desse processo chamado de amostragem por importância. Bom, o que ele vai estar fazendo, né? Então, a gente sabendo que a distribuição de estados, né, ela vai ser dada pela distribuição de Boltzmann, né? Então, você tem um exponencial de menos a energia do sistema, né, para uma determinada configuração, sobre KBT, onde KB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura, né, divididos por o que seria todos os estados possíveis do meu sistema, né, eu vou fazer o seguinte, então, a minha amostragem, né, ela pode ser calculada a partir de uma média sobre a exploração desses vários eventos, né, que a gente vai estar fazendo em sequência. A partir dessa expressão, então, o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar o chamado algoritmo de Metrópolis, né, que eu já havia introduzido nas primeiras aulas, referente aos métodos, né, de simulação, e aqui é a imagem do Metrópolis.
né? Esse método foi proposto em 1953, e ele simplesmente é baseado em dois processos, né? Um que você aceita ou rejeita novas configurações. E a ideia do Metropolis era relativamente simples, né? Ele vai fazer a sequência de configurações, só que aqui é importante esse termo, né, que é a chamada cadeia de Markov, ou seja, você tem eventos que são independentes, estatisticamente independentes um do outro, né, de tal modo que essa nova configuração, né, ela vai ser baseada apenas, né, com informação relativa à configuração anterior. Note a diferença da dinâmica molecular, né? A dinâmica molecular, ela carrega na trajetória uma certa memória do sistema, né? No caso aqui, a gente não vai... o que é interessante, ser estados completamente independentes, né? E a única informação que você tem em termos de memória é o que aconteceu no passo anterior, né? Que você vai comparar energias entre esses dois estados, né? Bom, então, se a gente for aplicar esse processo, né, qual que é a ideia? A transição de você sair de uma configuração O para uma configuração N, né, que seria old para new aqui, né, ela vai depender da taxa de aceitação de você sair para fazer essas transições entre esses diferentes estados, né. Então, nesse caso, que eu estou chamando aqui de alfa de O para N, né, ele vai dar a probabilidade da gente estar mudando as coordenadas, da qual eu saio do estado O e chego ao estado N, né? E, enquanto esse termo aqui, ele seria a probabilidade da gente estar aceitando, né, esse movimento. Bom, eu posso fazer agora uma operação, né, e considerar, né, uma condição que é suficiente para a gente poder fazer essa amostragem, é o que a gente chama do balanço detalhado, né, que seria a probabilidade de estar acontecendo, né, de você sair de O para N, né, ela é igual à probabilidade de você sair de N para O, né, que é bastante razoável, né, pensando em termos dessa distribuição de equilíbrio que a gente está utilizando, né. Então, visto essa igualdade, né, agora a gente pode usar o Metropolis, né, assumindo que a probabilidade é a mesma, né, se você sair do estado I para J ou J para I, ou aqui no caso de O para N ou de N para O, né, a razão, o critério de aceitação, ele vai depender daquele processo que o Metropolis sugeriu, né. Ele vai depender de quem? Vai depender da distribuição de Boltzmann. Então, quem é essa distribuição? Essa aceitação, ela vai depender se a diferença de energia entre você estar no novo estado e no estado anterior, né, qual é essa probabilidade, né, comparados com o que a gente teria no nosso sistema. O que significa isso? Se você vê que a energia, né, do novo estado, ela é menor do que a energia do estado anterior, a probabilidade de você aceitar esse estado é sempre 1. Você está sempre baixando a energia, né? No caso de ser o contrário, né, a gente não simplesmente rejeita esse passo, né? A gente pergunta para a distribuição. Aí vem o caso, né, de perguntar ao oráculo e verificar se aquele número randômico, né, se ele vai ser maior ou menor do que essa probabilidade de Boltzmann, né? Então, essa que é a ideia por trás de fazer a amostragem, né, a amostragem via o multiplicador Metropolis, né, onde se você muda as posições das partículas, né, se a energia do sistema diminui, né, você necessariamente aceita aquela movimentação. Se, entretanto, a energia do sistema aumenta, você não rejeita por completo esse movimento. Você vai fazer comparar com a probabilidade de Boltzmann. Então, dessa forma, você faz uma amostragem em relação assim, como é que seria um código de Monte Carlo, né? Essencialmente, a gente vai primeiro, dado o nosso conjunto de átomos, né, partículas no meu sistema, eu vou selecionar aleatoriamente uma partícula, né? Eu vou fazer um deslocamento aleatório da coordenada dessa partícula. Então, a nova posição vai ser igual à posição do estado atual
mais um certo deslocamento. Isso aqui ele pode ser um valor fixo, como também você pode variar, inclusive durante o processo, né, você poder fazer um ajuste nesse deslocamento. Tá? Fazendo isso, eu vou calcular a energia da nova configuração, né? E se essa energia, então, da configuração nova, ela for menor do que a configuração antiga, então a gente vai aceitar esse movimento e substituir a configuração anterior pela nova. Se, entretanto, ela for maior, a gente vai fazer agora sortear um número aleatório entre 0 e 1, né? E comparar esse número aleatório, né, conforme as seguintes situações. A gente vai aceitar se essa probabilidade, né, for menor do que desculpa. A gente aceita, né, caso a probabilidade, né, seja menor do que esse número randômico gerado, né, e caso ele seja maior, a gente vai estar rejeitando a configuração, mas mantendo, então, a configuração antiga. Então, que é mais ou menos o que a gente tem nesse processo, né? A gente começa, poderia ser as posições atômicas da mesma maneira que a gente começou com a dinâmica molecular, por exemplo, né? Vamos escolher uma determinada partícula, selecionar randomicamente essa partícula, né? Calcular a energia dela. Agora eu vou deslocar essa partícula de uma forma randômica e calcular a nova energia a partir desse deslocamento randômico. Se a energia nova ela for menor do que a energia anterior, né, então eu vou aceitar essa nova configuração. Se, entretanto, for o contrário, eu vou perguntar ao oráculo, né, e aí eu vou perguntar se o número randômico ele vai ser menor ou igual à minha distribuição de Boltzmann, né. Caso ele seja menor, eu aceito essa nova configuração. Se não, eu rejeito a configuração e mantenho a minha configuração anterior, né? Eu vou fazer esse processo sobre vários ciclos, né? Lembrando que aqui a gente pode brincar com várias situações, né? Vocês vão ver que tanto eu posso estar trabalhando com quanto esse deslocamento, né? Pode se manter fixo, como também ele pode estar mudando de acordo com a evolução do sistema, né? Bem como vai ter alguns movimentos da qual a gente pode estar implementando, que não necessariamente é simplesmente estar mudando as posições dos átomos e moléculas, né? Então, esse algoritmo é relativamente fácil de implementar com isso computacional. Como eu havia comentado para vocês, foi a primeira coisa que eu fiz na minha iniciação científica, né, computacional, e em pouco tempo você consegue implementar um código, pelo menos, né, simples, de Monte Carlo, né, comparativamente com a dinâmica molecular. E, obviamente, a cada passo a gente vai estar acumulando as propriedades de interesse, né, e ao final a gente vai fazer as médias, que é o que a gente gostaria de estar da mesma forma que foi feito com a dinâmica molecular. Então, essencialmente, essa é uma maneira, né, de estar fazendo a amostragem, e note que quando a gente for fazer o cálculo nas médias no ensemble, né, da mesma forma que a gente tem na dinâmica molecular, a gente vai ter duas situações. Uma situação que é uma situação de equilíbrio e a outra situação que é a situação de produção, né? Então, aqui é um caso típico, você vê a energia potencial em função dos passos de Monte Carlo, né? Aqui a pressão em função dos passos de Monte Carlo. Então, essa energia potencial ela pode começar com um determinado valor e aqui, né, depois de 200.000 passos, é que ele começa a estar equilibrando, ou seja, você chega na condição da qual a gente gostaria de estar, é onde a gente agora, a partir desse momento, a gente vai começar a fazer as médias, né, das propriedades físicas. A mesma coisa você pode ver pela pressão, né? Então, a pressão nesse exemplo, você começa com a pressão alta, né? E nossa pressão target aqui, a pressão alvo, era da ordem de 13 para essas unidades, e você precisa de um certo número de passos para estar equilibrando. Então, é algo que, da mesma forma que foi feito na dinâmica molecular, aqui com Monte Carlo, eu vou ter que estar monitorando
se meu sistema chegou no equilíbrio ou não, né? E, muitas das vezes, alguns graus de liberdade, como as energias, ou temperatura é definida, né? Mas a energia, né, ela pode demorar, ou densidade, por exemplo, né, se você estiver variando o volume, ela pode demorar de equilibrar comparado com outras. Então, você tem que, de fato, estar monitorando sempre, né, como essas propriedades físicas estariam se equilibrando, né, e lembrar que o que faz sentido físico é a média na região, né, de simulação da produção, quando o sistema já está equilibrado do ponto de vista físico, né. Na maioria das vezes, você equilibrar com Monte Carlo é mais eficiente, mais rápido do que com a dinâmica molecular. Mas, de novo, você não tem informação quanto à parte temporal, né, algumas propriedades físicas relativas à dinâmica em si, né. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, que a gente vai introduzir um outro tópico